De maneira exata, assim, também eu acho que... Justamente porque, assim, começou a se tornar evidente, talvez, o distrato que estava sendo feito com essa cultura e com esses indivíduos, que foi necessária a criação de um argumento legislativo para, de uma certa forma, defender e amenizar esses maus tratos. Mas a gente também tem, sei lá, não é uma questão de saber que necessariamente são... Sim, eles se tornaram necessários, mas é uma pena que eles se tornaram necessários. Conhecimento do Estatuto Indígena, de sua existência? Por que você acha que... Eu sei que tem algum Estatuto Indígena, mas de como se trata o assunto, não sei, eu sei que está lá. Por que você acha que foi criado? Por que você acha que foi necessário a criação? Porque tem muita disputa, provavelmente, entre fazendeiros e indígenas, e tem que criar uma área de proteção. Porque, afinal de contas, eles estavam aqui e a gente chegou impondo a nossa vontade. Assim. E hoje em dia, a terra deles virou um mercado, eles estavam sem nem ter a opinião deles sobre ter virado o mercado ou não. Chegou que isso aqui é meu, tá vendo, eu comprei, eu paguei, então agora é meu por direito. Porque eu paguei, mostra um papel para eles, eu tenho que fazer. Sabe? Para de alguma forma formalmente dar conta da questão, que era uma questão que não tinha, se não me engano, antes do estatuto desse mais atual tinha um outro bem mais antigo, mas eu acho que ele é o segundo, senão não tenho certeza, mas eu acho que ele é o segundo, ou talvez o terceiro, mas que de alguma forma estava mega super desatualizado e formalmente isso precisava dar uma resposta a essa questão. Mas no texto da legislação que foi aprovada, ele é muito confuso e muito vago nas questões principais, de forma que parece mesmo que não se conseguiu negociar no próprio Congresso, que me parece que é uma lei que tem várias lacunas, vácuos muito grandes. A gente sabe que tem a FUNAI, né, que é a fundação responsável por garantir os direitos indígenas, e que pela legislação brasileira eles têm diversos direitos. Eu acho que os principais é direito à terra, à propriedade, né, o lugar para eles viverem, o respeito à cultura deles. Só que eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha uma noção de que eles existem, eles precisam ser respeitados, mas eu não acho que isso seja totalmente cumprido. Eu acho que para falar sobre a importância de uma cultura, assim, conhecer a cultura que você está falando, não conhece a cultura indígena local. Isso é uma questão, aliás, é uma cultura pouco divulgada. Eu acho que devia ensinar, mas na escola. Você acha que não? Acho que falta um contato com a cultura indígena. Bom, na escola só é passado o básico. Perto da comemoração do Dia do Índio, a gente fala sobre as comidas que nós herdamos, as brincadeiras, como a peteca, os instrumentos musicais, instrumentos de caça, direitos, deveres de índio, essas coisas não são divulgados. Como eles se alimentam, como eles vivem, o tipo de moradia deles, isso é falado. Em Manaus mesmo, na cidade grande, não se vê muito índio, né? Eles falam que realmente não se vê muito índio. Você tem que atravessar o rio, ir para lugares mais distantes, para que você possa encontrar o índio original, né? Então, e quando você atravessa é que você ainda vê os índios, talvez até agora um pouco mais civilizados, mas quanto mais você vai para dentro da mata, mais você encontra os originais. Que é presente na cultura indígena, que eu acho que é importante, são alguns valores que eles têm enquanto meios de convivência entre eles, assim, sabe? Você
percebe que eles, por exemplo, eles não são egoístas a ponto de perceberem que eles usam o outro para sobreviver. Então eles não prejudicam quem está ali perto deles. Só que eu acho que essa importância, historicamente, está sendo cada vez mais diluída, assim, porque a galera não percebe mais isso. O conhecimento sobre isso já está sendo afastado. A gente não percebe essas coisas, a gente não leva em consideração aquilo que eles faziam. E está ficando cada vez mais distante da gente, nossa realidade, saber o que os índios fazem, o que eles faziam antes. Então, historicamente, por isso que é difícil a gente dar essa opinião, porque talvez a gente não conheça muito. Por quê? Porque a cada ano que se passa, a distância está ficando cada vez maior. Mas o pouco que eu sei é que, assim, alguns valores que os índios trazem culturalmente é que eles não, para a sobrevivência deles, eles vivem em harmonia com os próprios indivíduos daquele lugar. O que eles quiserem mexer, que acha que é melhor para o desenvolvimento do país, eles pensam nisso, sabe? Eles não pensam nos direitos dos índios que estão ali, que é a terra deles, que eles estavam aqui antes da gente, na verdade. Então, eu acho que eles não são respeitados como eles deveriam. Essa minha prima, ela vive lá há 7 anos, né, numa tribo. E nessa tribo é até algo interessante. Nessa tribo, eles matavam, eu acho, né, eles enterravam crianças que nasciam com defeitos, que tinham algum probleminha no braço, ou nasciam com alguma deficiência no corpo. E eles enterravam vivos, né? Então isso daí era uma cultura deles, talvez até religião, e eles falavam assim que se aquela criança permanecesse ali, os espíritos maus iriam atacá-los. Então eles tinham que matar aquelas crianças. Na realidade eles não matavam, eles enterravam vivo. Direitos existem, agora se eles são todos aplicados, eu já não sei te dizer. A gente vê muitas vezes na TV, né, divulgação de desentendimento entre eles e a FUNAI, né, reivindicando seus direitos. Realmente, assim, no Brasil, acho que deixa um pouco a desejar. E que, na verdade, eles também não são conhecidos como deveriam, né? Existem milhares de etnias, milhares de diferentes índios e a gente só fala, são os índios. Tipo, a gente não conhece, a gente não sabe. E eu posso falar que eu não sei, conheço pouquíssimo. Então, eu acho que, como brasileiro, como alguém que faz parte dessa cultura também, que é nossa, a gente devia conhecer mais. Pena que nós, né, não deixamos, talvez, uma cultura entra dentro da outra, né, e talvez o povo mexe com eles, né, vão atrás das terras deles. O que eu penso é que eles deveriam viver livres lá onde eles estão, e vivem tão longe, não fazem mal a ninguém, né, mas a política, a corrupção, sei lá, invadem o espaço deles, os direitos até deles, né, porque, querendo ou não, eles têm direitos, né, e isso já não existe mais. Eles muitas vezes são agressivos, até passa nos jornais, né, que eles agrediram. Eles estão errados por agredir, né, porque essa é a defesa deles, mas também o que o povo está indo fazer lá, né, pegar a terra deles, o espaço deles, deixa eles viverem, né, é tão bonito viver do jeito que eles vivem, né, eu acho, né, mas fazer o quê, né? A gente gostaria de concluir que a partir desse apanhado de diferentes falas, de diferentes pessoas, de diferentes opiniões e diferentes lugares, a gente percebe um ponto em comum muito forte, que é a falta de conhecimento da cultura desses povos, do direito que esses povos têm, e isso fica muito claro quando eles falam de uma vaga ideia dos desentendimentos que esses povos têm com diferentes tipos de empresários, agricultores, com o próprio governo.
dessas pessoas em relação à própria terra, ao próprio direito de estar e viver a cultura deles. E essa falta de autonomia é vista muito forte, se reflete muito nas leis que a gente tem de lei e direitos desse povo. Por exemplo, no Estatuto, a gente se questiona muito assim, da definição que se dá a uma organização indígena, por exemplo. Eu vou ler, a organização de direito do Estatuto é pessoa jurídica de direito privado de caráter associativo envolvendo uma ou mais comunidades indígenas de um ou mais povos indígenas. Ou seja, será que um indígena se reconhece nessa definição, nessa lei? E esse estatuto leva em consideração a multiplicidade de culturas que existe dentro do povo indígena? São várias questões que nos ocorrem quando a gente não lê não só o estatuto, mas como outras leis, como a Declaração da ONU ou sobre o direito indígena na Constituição. Inclusive, nesses 3 documentos que a gente teve acesso, há muitos artigos contraditórios, como, por exemplo, em um deles, a terra, a sua riqueza e tudo que há que é do índio é tudo dele, enquanto em outro documento na Constituição diz que não só o que é de direito dos índios é somente a terra e não a riqueza que está nela. E isso dá uma abertura assim para diversas coisas, não só esse artigo, mas como muitos outros. E assim, a gente vê como essência assim, do Estatuto uma questão muito protetiva e que tira a autonomia dos povos, como se fosse, sabe, um pai cuidando daquela criança que é problemática, que não sabe fazer nada, mas assim, sem prejudicar os filhos mais velhos, produtivos, executivos. Meio que isso fosse uma metáfora ao que a gente pode sentir lendo o Estatuto. Mas eu gostaria de concluir que, assim, qualquer crítica, sendo em prol ou não dos indígenas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma, essa é uma crítica feita a partir da nossa perspectiva. O índio não foi ouvido nem por mim, de forma superficial e tendenciosa para fazer essa lei. Porque quando a gente estuda o histórico de como o Estatuto surgiu, a gente vê que foi em um contexto de briga pela terra, em que a comissão em favor dos índios pediu que essa decisão quanto à mineração, a questão da mineração da terra não fosse tomada enquanto o Estatuto não tivesse feito. E o Estatuto foi feito, de fato, essa decisão foi tomada depois, mas de qualquer forma não favoreceu o povo indígena. Então são questões muito questionáveis sobre esse ponto de todos os lados, não só por aquelas pessoas que fazem as leis que estão longe da gente, mas quanto a nós mesmos, quando fizermos a crítica, temos cuidado de perceber que essa é a nossa perspectiva sobre o assunto e que o índio não está sendo escutado.